Boa tarde a todos. Hoje trazemos aqui mais um assunto de suma importância para todos nós, os cristãos, e a sociedade de uma maneira em geral. Falaremos hoje sobre remunerações, salários e despesas nas Assembleias de Deus do estado de Pernambuco. No nosso primeiro vídeo, falamos aqui defendendo a tese do desvio desta atual administração. Desvio este que tem como referência a missão precípua da igreja. E hoje queremos tratar deste assunto, que eu acho que é um assunto de suma importância e que deve deixar de ser tabu. A coisa deve ser discutida de forma clara, inequívoca, transparente, para que todos os interessados tomem conhecimento, uma vez que esperamos que não haja nenhum absurdo, nenhuma coisa que não possa ser dita, não possa ser tratada. Então, Provérbios capítulo 30, versículo 7, duas coisas pedi, não me negues antes que morra. Versículo 8, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Versículo 9, para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Este furto aqui é claro, eu acho que é um posicionamento, né, particular do Salomão, autor do livro de Provérbios. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, estará aí também o vosso coração. Ainda em Mateus capítulo 8, versículo 20. E disse Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de obedecer a um e amar a outro, ou se há de chegar-se a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza, portanto, o dinheiro. Filipenses capítulo 4, versículo 11, o apóstolo São Paulo escrevendo, disse, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13, que é um versículo bem conhecido de todos os cristãos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Temos a informação de que o salário ou remuneração mensal do pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco é de R$150 mil, ou seja, R$5.000 por dia. O salário mensal ou remuneração do vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco é de R$75 mil, ou seja, R$2.500 por dia. Aqui queremos frisar o seguinte, não estamos citando nome, estamos dizendo salários praticados conforme informações por mais e por variadas pessoas, por mais de uma e variadas pessoas, é que o salário da presidência das Assembleias de Deus no estado de Pernambuco é R$150 mil. O salário do cargo de vice-presidente das Assembleias de Deus praticadas atualmente no estado de Pernambuco é de R$75 mil. Além disso, esses cargos possuem um cartão de crédito corporativo de limite
ilimitado, ou seja, sem limites de compra. A Secretaria da Igreja tem que informar qual a prioridade, critério, índices de aumento desses salários. Como dizimistas e ofertantes de nossa igreja, não somente temos o direito de saber, como queremos saber com toda transparência e naturalidade, pois, se não são esses valores, mas são valores compatíveis, aceitáveis e dentro da realidade salarial que vamos ver aqui, a Secretaria da Igreja não deve ter nenhuma restrição para divulgar ou alguma razão para não divulgar. Agora, se realmente se trata desses valores ou cifras equivalentes a essas, isto é um escândalo, é uma afronta à condição de vida de todos os membros dizimistas e ofertantes. Além dessas remunerações, salários, temos o direito e precisamos saber, e a Secretaria da Igreja tem o dever e obrigação de informar conforme rege o estatuto desta instituição. Não somente os salários, remunerações, mas quanto custa mensalmente os cargos de pastor-presidente e pastor-vice-presidente de nossa igreja, considerando as seguintes rúbricas pagas ou desembolsadas mensalmente, tais como plano de saúde, despesas com combustíveis, despesas com telefone, despesas com aluguéis e moradias, despesas com passagens aéreas, despesas com diárias de viagens, despesas com motoristas particulares, despesas com segurança privada. É bom lembrar que, no caso da atual administração, todos os membros da família da atual direção também são remuneradas por nossa igreja. Nós queremos saber sim, e a Secretaria da Igreja tem o dever e obrigação de nos informar, porque esses salários e despesas são pagos por nós através de nossos dízimos e ofertas de todos os irmãos em todo o estado de Pernambuco, dentre os quais temos diaristas, lavradores, pequenos agricultores, empregadas domésticas, ambulantes, porteiros, biscateiros, pequenos comerciantes, trabalhadores de canaviais, catadores de material recicláveis, empregados domésticos, garis e todos os demais nossos irmãos. Muitos dos quais em trabalhos temporários, sem previdência ou seguridade social, outros com renda familiar menor que um salário mínimo de R$ 937, muitos em trabalhos pesados, outros em trabalhos perigosos com risco de vida, com prazer contribuem para o crescimento da obra de Deus e disseminação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visando alcançar as almas. Alguns desses contribuintes, desses dizimistas, desses ofertantes, muitas vezes lhes faltam dinheiro para comprar remédios, passagens de ônibus, pagamento de moradia, atrasam conta de luz, de água. Muitos têm alimentação regrada, dando graças a Deus quando chega em suas mesas o alimento básico necessário para a sua subsistência e de sua família. Então, não é justo, não é racional o sacrifício de todos para pagar tão exorbitantes salários e regalias a pastores que vivem em céus de brigadeiros. Tem pastores nesse sertão pernambucano, o qual conheço bem de perto este sertão, onde passamos viajando 6 anos, de Recife a Petrolina, Oricuri, Sertânia, ou seja, cortando todo o estado de Pernambuco, e fazíamos esse percurso 4 vezes por ano. E víamos a real situação do sertão pernambucano. Pois bem, tem pastores nesse sertão pernambucano, o qual conheço bem de perto, castigado pela seca e escassez de recursos e alimentos, que passam privações. Será que esses pastores são diferentes?
são inferiores? Será que Deus, o Pai, cuida assim do presidente e do vice-presidente e deixa o restante dos pastores do campo, aqueles que sacrificam suas vidas e de suas famílias, vivendo em terras secas e áridas, onde há carência de tudo e, no entanto, suas remunerações mal dá para seu sustento e de sua família? Isto é uma realidade. Repito, viajei 6 anos de leste a oeste, no estado de Pernambuco, conhecendo bem a realidade da seca e os flagelos que esta ocasiona. Outra coisa que nos deixa perplexos é que, mesmo em Recife, irmãos ou irmãs, com prazer e dedicação, cuidam e zelam muitos de nossos templos e, pasmem todos, lhes são dados a título de ajuda a necessitados a quantia de 30 ou 40 reais por semana, por uma semana de dedicados trabalhos, 30 ou 40 reais por semana. Nós não achamos isto justo, não achamos isto moralmente correto. Outra coisa, a igreja tem atualmente um ex-vice-presidente desta atual administração. Qual o salário desse ex-vice-presidente? Também, qual o seu custo? Olha, irmãos, esses atuais dirigentes haverão de ser jubilados, aposentados ou mesmo substituídos. Será que nós continuaremos pagando esses altos salários, tanto a eles, futuros aposentados, como aos que assumirão? Não se pode deixar de conhecer e discutir esses assuntos, alegando que isto é coisa de Deus, tratar e resolver. Não, de forma nenhuma, pois está escrito em Isaías capítulo 5, versículo 13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. A realidade tem que ser encarada, analisada, discutida de forma transparente e inteligente. Até Jesus voltar, somos todos irmãos e queremos o bem de nossa igreja, seu bem-estar, progresso e harmonia, tendo um forte compromisso com as gerações futuras que farão e comporão esta igreja do Senhor Jesus no estado de Pernambuco. Para fazermos uma comparação, isso não quer dizer que não existam salários fora dessa realidade. Existem alguns setores da economia do Brasil, por exemplo, televisão, que paga animadores, salários exorbitantes na faixa de 5 milhões de reais, mas aquilo ali é uma realidade totalmente diferente. A revista Exame trouxe em uma das suas publicações de 2016, salários de executivos de empresas brasileiras, publicada pela jornalista Cláudia Gasparini. Esses salários são de até 45 mil reais mensais. E, diga-se, são profissionais que estão situados em níveis de diretoria, portanto, níveis estratégicos. Repito, isso não quer dizer que não tenha empresas que venham a pagar mais, mas na área de banco, área de finanças, diretor de tesouraria, especialista sênior, diretor de operações, são salários que variam até 45 mil. Isto a preço de 2016. Se você colocar aí a inflação de um ano, eu não sei quanto deu, mas vamos colocar em média 7%. 7 vezes 4, 28, 7 vezes 5, 35. R$ 2.100 a mais. Portanto, 48 mil reais. Passando aqui, temos uma tabela atualizada com previsão de salários para os anos 2016, 2017, 2019 do Ministério da Defesa, que trata de salários dos militares. E aqui a gente vê que os cargos, eu não sei nem se existe mais esse título de marechal, não é? Almirante existe sim na Marinha de Guerra, mas marechal e marechal do ar, não é? Generais de brigada, generais 5 estrelas, o soldo
para 2017 é de R$ 12.578. Obviamente, tem algumas comissões, tem alguns acréscimos, mas eu suponho que deve chegar no máximo a 40, 50 mil reais o salário desses servidores públicos, servidores da pátria. A tabela de remuneração dos servidores públicos federais, civis e dos territórios federais no portal da Transparência, Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho no Serviço Público Federal do Ministério de Planejamento e Gestão de Pessoas, tem ali elencado todos os salários de todos os servidores nas mais diversas carreiras, nas mais diversas especialidades. E os funcionários mais graduados de nível superior numa camada chamada já de especiais, os seus salários não excedem a R$ 33 mil. Então vejam que nós estamos diante de valores pagos aos nossos pastores totalmente fora da realidade nacional, principalmente quando o Brasil passa por uma crise sem precedente, desemprego, baixos salários e a economia tentando se soerguer. Mas até lá, o povo vai amargar o desemprego, a falta de salários, a falta de recursos, e isso tudo, como eu falei, para os que vivem da igreja, é céu de brigadeiros, estão imunes a essas variações de mercado, o que não consideramos justo. Vamos refletir. Se os salários do presidente e vice-presidente das Assembleias de Deus no estado de Pernambuco chegam a esses exorbitantes montantes, após suas jubilações, outros presidentes assumirão e a instituição, a membresia, vai custear e manter esses salários, tanto dos que foram jubilados, aposentados ou substituídos e os que assumirão? Devemos tratar este assunto sem tabus, com clareza e com a máxima transparência. Porque se é moral, se é lícito, por que não divulgar? Por que não esclarecer? Por que não responder? Eu quero informar que eu pessoalmente me dirigi à secretaria da igreja e solicitei uma informação, informalmente, um relatório de salários e despesas, para que pudéssemos não ficar baseados em informações, apesar de serem informações que merecem créditos, porque são pessoas que conhecem o processo e do processo. Ora, a Bíblia, a santa palavra de Deus, ela é atualíssima. Traz para todos nós eternas verdades que passam séculos e gerações. Todas as ações humanas, em toda a história da humanidade, tem que haver limite, tem que haver consenso. Não pode se agir com um estado de soberania tal que não possa ser questionado. Então, tudo tem que ser, principalmente quando se trata da Igreja do Senhor Jesus Cristo, transparência, verdade absoluta. Então, em Ezequiel capítulo 34, alguns versículos, diz a palavra de Deus: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová. Eu estou lendo a palavra de Deus. Repito, que ela não é passada. Ela é passada, atual e futura. Não podemos ignorá-la. Não podemos ignorar
esta verdade, amados irmãos? Então, o versículo 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo e não apacentam os pastores as ovelhas? Versículo 3. Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Se eu pudesse agora conversar com o apóstolo São Paulo, lhe pediria que me explicasse o que realmente quis dizer quando escreveu aos Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 13. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas oportunidade. Versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. E em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a ter necessidade. E agora aquele versículo que todos nós conhecemos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E agora também eu pergunto ao divino Mestre Jesus Cristo o que ele realmente quis dizer quando falou aos discípulos, Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lucas capítulo 16, versículo 13. Nem o servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou se há de chegar-se a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro. Sinais da segunda volta de Jesus. Evangelho suportado por dinheiro e muito dinheiro. Pastores vivendo vida de luxo e regalias. Este não é o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Reflita sobre este assunto, né? Sem tabu, sem vergonha, sem nenhuma restrição. Por quê? Se vivemos no tempo da comunicação, da transparência, a nossa igreja, o nosso meio, seja lá onde for, devemos dar o exemplo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Divulgue este vídeo e, como eu falei, este é um segundo vídeo tratando de um assunto importante que fala sobre salários ou remunerações em nossa igreja. E, à medida que formos entendendo necessário, voltaremos aqui a falar também sobre outros assuntos. Obrigado, boa tarde.